Queridos irmãos, amigos, abra comigo a palavra de Deus nesta manhã. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, eu me volto para o capítulo de número 3, este versículo de número 19. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 19. Palavras do apóstolo Paulo pelo Espírito para os maridos. Vós, maridos, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Bem, nós retornamos às nossas considerações do ensino da palavra de Deus para a família. Queridos amigos, deixe-me começar com este tom. O casamento cristão é uma união baseada em amor. O amor marital é o cimento desta união. Se há amor mútuo entre esposa e marido, então cada experiência na vida conjugal é enriquecida. Tudo é afetado, tudo é tocado por este amor. Cada experiência é enriquecida e sobrevive muito mais tempo. Tudo é influenciado para o melhor por este amor, quando ele é real no casamento, o amor conjugal, o amor mútuo. Não há nada, na verdade, que não seja influenciado para melhor pelo amor mútuo. A juventude, na idade avançada, através de problemas emocionais, através de dificuldades físicas, é maravilhoso, é tremendo. Onde há este amor conjugal, tudo é influenciado por este amor. E ele nos capacita a lidar corretamente com estes desafios, as dificuldades, as pressões, os problemas emocionais, as dificuldades físicas. Tudo é influenciado e este amor nos permite lidar corretamente com estas coisas. Se você pensar sobre este amor, ele em si mesmo é uma espécie de lar. Assim o casal entra para dentro deste amor, ambos entram neste relacionamento, que é um relacionamento de amor mútuo. É como entrar em um ambiente maravilhoso. Você entra no casamento para dentro deste relacionamento de amor. É um lugar, este ambiente, este lar, é um lugar de segurança, é um lugar de descanso, é um lugar de certezas, você está certo sobre as coisas neste relacionamento. É um lugar de simpatia mútua, de encorajamento mútuo, de força, de auxílio. E esse é o efeito do amor mútuo no casamento. Você compartilha mundos, você deixa de lado reclamações de um contra o outro por causa deste amor marital. Assim, este amor conjugal, ele influencia tudo no relacionamento. Um casal, um marido e uma esposa, podem ser pessoas bastante capazes, pessoas talentosas, e eles trabalham juntos para o Senhor. E isso agrada ao Senhor. Isso é a vontade de Deus, é algo que contenta ao nosso Deus. Assim, nós oramos por este amor no casamento e nós o tomamos com bastante seriedade. E nós temos visto até aqui que há elementos essenciais no casamento. E é isso que nos leva a estes versículos 18 e 19, iniciados no domingo passado. Este comando do Espírito para o casal: vós mulheres, diz o Espírito, estejais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor, e vós maridos, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Bem, para a esposa há uma palavra, nós consideramos domingo passado, e para o marido também. E como toda moeda tem dois lados, nesta manhã nós iremos considerar essas palavras do versículo de número 19, o dever primário do marido. Nós vimos que o dever primário da esposa é a submissão ao seu marido, esse é um princípio. Neste princípio há muitas coisas a serem pensadas. E nós veremos hoje que o princípio, o dever primário do marido para com sua esposa é amá-la. E o nosso tema nesta manhã é uma palavra para os esposos. Bem, deixe-me colocar nesses termos. Os arranjos de Deus são sempre justos, sempre balanceados para o casamento, para o mundo, para a família. E se há uma palavra específica para as esposas neste relacionamento, de igual modo há uma palavra específica para nós, para maridos. E enquanto, mais uma vez, o dever primário, a palavra específica do Espírito para as esposas no casamento é submissão ao seu marido e tudo que está
implicado tudo o que implica isto, para o marido, a palavra é esta: vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Nós aprendemos que o seu dever é amar e viver com dignidade com a sua esposa. Agora eu me pergunto, talvez você tenha se perguntado, por que o apóstolo Paulo deveria lidar com um tema, com um assunto tão particular, tendo lidado com um universo grande de doutrinas, coisas magníficas, gloriosas nos capítulos anteriores? Por que é que ele reduz a lente desse telescópio e foca agora na pessoa da esposa, na pessoa do marido, na sequência no filho, depois no pai como pai, a mãe como mãe, então nos trabalhadores, servos ou empregadores? Porque a palavra de Deus é assim, estas doutrinas, elas não são verdades para apenas contemplarmos e nos maravilharmos delas e seguir em frente vivendo a nossa vida. Elas afetam a nossa vida. Elas estão ali para nos dirigir, para nos santificar e nos ensinar como viver de um modo agradável a Deus. Mas por que Paulo deveria recordar maridos e esposas sobre algo que deveria ser óbvio? Não é? O amor conjugal, esses papéis. Bem, o fato de Paulo precisar ter escrito sobre isto mostra que naquela igreja dos Colossenses, muitos maridos e muitas esposas estavam negligenciando este dever primário no casamento. Para a esposa, sua dificuldade estava ali, em sua relutância, em sua dificuldade em sujeitar-se ao seu marido. E para o marido, a sua dificuldade, a sua falha maior às vezes estava em demonstrar este amor por sua esposa. Por que exatamente estas duas exortações, submissão e amor? Não é interessante? Por que Paulo não diz para as esposas, vós mulheres, esposas, aprendam a cozinhar melhor para vossos maridos? Vós, esposas, sejam mais atentas às necessidades de vossos maridos. Vós, esposas, não sejam tão sensíveis e emocionais. Vós, maridos, procurem prover melhor para suas esposas. Ou vós, maridos, procurem gastar mais tempo com as suas esposas. Por que isto? Porque ele escolhe entre tantas coisas isto: submissão para a esposa ao seu marido, amor do marido para com sua esposa. Bem, deixe-me dizer isso. O Espírito de Deus conhece muito melhor cada marido e cada esposa. E aqui há traços da natureza humana, não só do crente, mas da natureza humana, conforme a natureza humana do homem e da mulher. E Deus, que é sábio, pela sua palavra, dirigindo agora uma palavra ao crente no casamento, ele sabe muito bem que a dificuldade maior para a esposa, sua relutância é sujeitar-se ao seu esposo. E a dificuldade que o marido tem, muitas vezes, sua falha é demonstrar este amor. Por isso ele foca nisto. Ele sabe muito melhor, o Espírito de Deus, do que nós necessitamos, do nosso caráter, da nossa personalidade, e de que maneira esta personalidade masculina reflete no casamento e a feminina reflete, ainda embora santificados, ainda embora salvos. É por isso, tudo que está na palavra de Deus não é aleatório, não poderia ser outra coisa. Paulo fala sobre isso, mas poderia ser não. Foi muito bem diagnosticado e clinicado, e aqui está o termo. Então nós guardamos isto em mente. Por quê? Porque isto magnifica, eleva a gravidade e a seriedade deste ensino. E nós percebemos que isso não é apenas um conselho, uma exortação. Isto é uma verdade fundamental que irá trazer bênçãos para o homem e a mulher neste relacionamento que é o casamento. E se nós desejamos casamentos que honrem a Deus, casamentos felizes, casamentos onde há plenitude dos talentos, das forças unidas, aqui está a exortação do Espírito para nós, maridos e esposas. É interessante, é digno de atenção nos perguntar isso, não é? Nós temos aqui então duas exortações específicas, e nós chegamos a este versículo de número 19. Vamos concentrar aqui por algum momento. Ele diz, observe, termo por termo. Ele começa com o mesmo termo, vós, que ele começou no versículo 18, vós, e ele diz agora, vós maridos. Paulo ele se volta aos maridos.
E é como se ele estivesse dizendo: agora vocês, maridos, vós, eu tenho uma palavra do Senhor para vocês. Eu trouxe uma palavra do Senhor para as esposas, e agora vós, maridos, é a vez de vocês. Eu tenho algo a dizer da parte do Senhor para vocês. Que diante de cada marido está o chamado e o dever de demonstrar amor real, prático e contínuo às suas esposas. Vós, maridos, amai as vossas esposas. Real, prático e contínuo. Queridos amigos, o amor ele deve ser manifestado, expresso. Se ele não é expresso, ele não existe. Ele é apenas um sentimento oculto dentro de nós. Ele deve ser demonstrado. E quando ele é demonstrado, então ele existe. Vós, maridos, de um modo prático, real, contínuo, ame, demonstre, materialize este amor para com suas esposas. Maridos, atente para isso. Você irá aprender, se ainda não aprendeu, que as esposas, as mulheres, são diferentes dos homens no casamento. E ainda embora você possa dizer algo do tipo: eu te amo em meu coração, ainda embora eu não fale isso o tempo todo, você deve mudar esta filosofia. Sua esposa irá lhe ensinar isso. E você deve expressar isso e materializar isso. Isto é percebido no casamento conforme nós observamos. Porque este amor aqui é um amor de uma amizade profunda. E esta amizade, ela traz cavalheirismo, ela traz respeito, ela traz preocupação, ela traz carinho, atenção. E nas demonstrações, materializações destas coisas, o amor está presente ali. O amor é real, é visível, é palpável. E este amor desta natureza influencia tudo no casamento. Esse amor é uma atitude deliberada que cuida do outro, que se interessa pelo outro, que busca o bem-estar do outro, que estima, que aprova, que auxilia. Esse amor é assim. Veja, não é apenas afeição que eu sinto por minha esposa. Não é assim, marido. Não é apenas afeição. É uma escolha. É escolher amar. E isto cabe à esposa e cabe ao marido. Então você escolhe o seu amado, você entra para dentro deste lar, você agora ama a sua escolha. E este amor não é apenas sentimento, não é apenas afeição. Nós nos unimos em uma aliança, marque você, baseada em uma promessa, um para com o outro e para com Deus. É um laço de 3 dobras. Ele não pode ser simplesmente pela má vontade, pelo coração duro, desatado. O amor irá cimentar, o amor irá fortalecer esta unidade. O amor conjugal, o amor real, que se manifesta consciente de amar o outro, que escolhe, que decide fazer isso. Mas esse é um tipo de amor, como eu mencionei, profundo. Ele é um amor belo, ele é um amor altruísta, um amor duradouro. E é um amor que só existe, mais uma vez, entre seres humanos, porque foi ativado pelo Espírito Santo na conversão. Fora do contexto de uma nova vida, este amor ele não existe, ele não perdura. É uma planta muito terna, plantada em um solo muito ácido. Ele não frutificará. É um amor que somente existe em seres humanos quando é ativado pela graça do Espírito Santo. Algo que pessoas pecadoras como nós não conseguimos naturalmente gerar este tipo de amor, expressar este tipo de amor. É uma obra do Espírito. Daí, queridos amigos, a necessidade da graça de Deus na alma. Nós estamos falando aqui a pessoas que já receberam o amor de Deus em seus corações e o Espírito de Deus em seus corações. Por isso ele é ativado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nos enganar. Este amor ele não existe onde não há a graça de Deus. Porque ele é ativado pelo Espírito Santo. Deixa-me fazer uma pequena ponte fora do nosso assunto. Por que é que nós insistimos tanto por uma membresia de pessoas somente salvas? Uma coisa é frequentar a igreja, congregar. Outra coisa é este círculo de membros. Porque é uma porta tão estreita estabelecida pela palavra de Deus para somente pessoas que têm um fruto de regeneração tornarem-se membros.
Porque é nesta membresia onde o Espírito habita em cada vida e domina, influencia e inclina, que o verdadeiro amor entre irmãos irá existir. É este fio elétrico que traz esta energia. Se não há pessoa salva, e a maioria não é salva, então este amor verdadeiro do respeito, da continuidade, do pensar no outro, não existirá em uma igreja local. Você percebe? É ativado pelo Espírito. Voltando agora para o casamento. Daí a necessidade da graça de Deus na alma. Bem, obviamente o Senhor não nos pediria algo que fosse impossível. Então nós encaramos este termo, nós encaramos estas responsabilidades como algo que é possível para o crente, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Assim é possível amar a sua esposa desta maneira, submeter-se ao seu marido como no Senhor desta maneira. Bem, Ele nos capacitará a amar o nosso cônjuge desta maneira. Assim, a primeira lição diante de nós, para maridos, é que sem o Espírito Santo, marido, você não conseguirá cumprir o teu dever de amar a tua esposa desta maneira. Mas isto acontecerá conforme o Espírito Santo de Deus trabalha em tua vida, te moldando, te transformando o caráter, conforme você se submete ao Espírito. E todas as vezes que eu falo ao Espírito, obviamente, eu estou falando sobre a palavra de Deus, porque esta é a palavra do Espírito, foi Ele quem escreveu estas verdades entregue uma vez por todas para nós. Eu não estou me referindo aqui a emocionalismo, eu me refiro às verdades. Você amará a tua esposa conforme você se submete à verdade que o Espírito nos deu a respeito do casamento, a respeito do papel do marido e da esposa. E assim você logo percebe, não é? O dever da oração, e o dever de andar em sinceridade com Deus, e o dever de estudar a palavra de Deus de modo específico, pegar um caderno talvez e colocar o meu dever como marido e aqui embaixo os textos e meditar neles, porque esta é a vontade do Espírito. Oração, dependência, dentro de nós há uma velha natureza que quer voltar àquele estado de egoísmo. Sem a graça do Espírito, maridos, nós não conseguiremos isso. E esposas também não conseguirão cumprir o seu papel. Mas graças a Deus, nos foi dado o Espírito Santo de Deus e a sua palavra nos conduz, nos ensina. Assim, como é que este amor, então, ele é descrito na Bíblia? Esse tipo de amor. Abra comigo em Efésios capítulo 5, versículo de número 25. Volte um pouquinho para trás, antes de Colossenses e Filipenses, Efésios capítulo 5, versículo de número 25. Antes de ler, deixe-me trazer uma pequena menção aos solteiros, às solteiras. Se esse tipo de amor é ativado pelo Espírito no casamento, só é possível pela obra do Espírito em nós, um novo caráter, quão conscienciosos, atentos nós devemos ser no período da corte. Um crente não deveria, em hipótese alguma, buscar um casamento fora do Senhor. Para um salvo, o seu casamento é no Senhor. E nunca diminua esta verdade. Nunca diminua isso. Eu lhe falo pastoralmente, querida irmã, querido irmão, solteiro, que tem orado por casamento. Há uma diferença gigantesca, abismal, entre um casamento de pessoas salvas e de pessoas não salvas, onde há um salvo e um não salvo neste casamento. É uma diferença tremenda, tremenda. Nunca se precipite em seu desejo de se casar, julgando pela vista, com ideias de que eu sou um crente, eu me caso com essa pessoa não salva e eu vou ajudá-la a nascer de novo. Você não sabe, diz o apóstolo Pedro. Eu devo lhe dizer com toda clareza que uma pessoa não salva, ainda embora uma pessoa bacana, altruísta, esforçada, é ainda, segundo a palavra de Deus, um filho de Satanás e é conduzido pelo maligno e pelas coisas deste mundo. E quem se casa com um filho do diabo tem por sogro o próprio diabo. E você não gostaria de ter um sogro assim. Assim, não quero lhe assustar, eu estou apenas sendo o mais claro possível. Querida irmã, querido irmão, se você tem orado ao Senhor, lembre-se disso, o casamento de um crente é no Senhor. Sem a graça do Espírito em nossas vidas, nós não conseguiríamos. Esse lugar de vida, de amor, de segurança, de paz, de certezas não existirá. Deus é muito misericordioso em nos ensinar. E é claro,
para aqueles que antes de conhecerem a Cristo se casaram com alguém não convertido. Deus é cheio de bondade, supre as necessidades. E muitas vezes, como diz a palavra de Deus, santifica marido e filho, no sentido de que toca na consciência dele por causa deste crente, desta crente no casamento. Eles estão sob o som da palavra de Deus, mas aqui está o ensino da palavra de Deus. Eu fecho esse parênteses aqui. Agora volte comigo a Efésios capítulo 5, versículo de número 25, estas palavras. Vós maridos, veja mais uma vez, como em Colossenses, amai vossas mulheres, e aqui está o como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vós maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, desta maneira, conforme este exemplo, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E maltrata a sua mulher, maltrata a si mesmo. Porque eles se tornaram um só corpo, uma só carne, assim você está maltratando a si mesmo. Essa é a analogia, esta ilustração aqui. Bem, o amor do marido por sua esposa, ele deve ser moldado, obviamente, no amor de Cristo por sua igreja, a sua noiva. E queridos maridos, amigos, quando nós paramos para pensar sobre isso, não quero ofender as irmãs, as mulheres, a tarefa da mulher é relativamente mais fácil quando comparada ao do marido. Porque colocar-se em submissão, esforçar-se para isso, é algo um tanto passivo, não é? Mas amar alguém como Cristo amou a igreja é algo proativo, contínuo e muito grande. Bem, nenhum marido, como eu disse, conseguirá chegar a esse padrão de perfeição, obviamente, esse é o objetivo, para que a gente nunca pare e diga, eu já cheguei a um patamar suficiente e aceitável de meu amor por minha esposa. Não. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Bom, deixe-me dar um exemplo um tanto puéril, bobo, assim por dizer, para você perceber que o padrão ele é contínuo. Casaram-se o jovem e aquela jovem, muito bem, pesquei meu peixe, agora é desfrutar, não se preocupe. Na corte, toda educação, todo respeito, todo carinho, muita conversa, muita conversa, muita conversa. Não é? Bem preparado, arrumado, etc. Estou casado, estou seguro, tranquilo agora, então eu me entrego ao desleixo. Não? Aqui está o padrão, como Cristo amou a sua igreja. Você percebe, marido, como isso é algo imenso, como isso é algo muito grande. Por quê? Porque nós temos essa tendência natural, não é? No casamento, e as demandas e as questões, de irmos esquecendo desses padrões. Mas aqui está, como Cristo amou a igreja. Bem, esse é o maior amor, o amor mais belo, mais duradouro que já foi manifesto sobre a terra. Pense sobre Cristo. Paulo está me dizendo, e dizendo a você, como você deve amar a sua esposa? Olhe para Cristo, como Ele amou a sua igreja. Ali está o meu exemplo, o seu exemplo. Veja a conduta de Cristo para com a igreja. É esta a cópia para você. E a pergunta é, como Cristo amou a igreja? De que maneira Cristo amou a igreja? Bem, primeiro, Ele fez algo por ela. Ele desceu do céu em busca dela. Ele rebaixou-se a si mesmo vindo a este mundo. E aqui está o primeiro exemplo. Cristo veio em busca da sua esposa. Ele esteve disposto a ir, mesmo para aguentar tamanha provação neste mundo, para promover a felicidade das esposas. Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz isto: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Bem, marido, você deve estar disposto a fazer o mesmo como fez o teu Senhor. É o dever do marido trabalhar para garantir as necessidades de sua esposa sejam supridas. Cristo fez algo. Negar a si mesmo, seja muitas vezes do seu descanso, do seu lazer, para estar com ela e gastar tempo com ela. Cristo
não ficou estático em seu trono amando a igreja. Ele fez algo, marido. Você está ouvindo isso, marido? Aqui está o exemplo diante de nós. Marque isso, guarde isso em sua mente. É para você, marido, e para você que se tornará um marido. Acorde para essa realidade. Como nós devemos amar nossa esposa, aqui está o exemplo. Para prover o conforto e a segurança emocional que ela necessita, e isso te custará suor, esforço e muito mais para alcançar isso, e tempo também. O Senhor Jesus Cristo fez o que foi necessário para salvá-la e para provê-la segurança, não somente segurança física, mas emocional. O casamento é um lugar de segurança e o homem, auxiliado por sua esposa, daí ajudadora, auxiliadora, está conduzindo e criando este ambiente de segurança. Esse é o nosso chamado, queridos irmãos. Bem, você cuida bem do bem-estar físico e emocional de sua esposa? Então, este cuidado começa com a tua própria atitude para com ela. Gentileza nas maneiras, cortesia, não levantar a voz, não abusando da tua autoridade sobre a esposa, nunca ameaçando, ou isso ou aquilo. Jamais humilhando, rebaixando. Você poderia imaginar Cristo fazendo isso com a sua igreja? Os maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Se você não deve agir assim, então muito menos deve permitir que outros ajam assim para com tua esposa. Os filhos, você fecha os olhos para os filhos, isso é um desafio para o marido. E você permite que os filhos distratem a tua esposa, você não pode permitir isso. Ela é tua esposa. Você, como cabeça do lar, ensina teus filhos a honrar, a respeitar a tua esposa. Esse é um desafio, porque nós temos essa tendência como homens de pensar, as crianças naturalmente se apegam às mães e as amam, e as mães têm o seu domínio, sua condução sobre as crianças, e elas se dão bem ali naquela movimentação, e eu não preciso lidar. Não, nós amamos nossos filhos, assim, se eles brincarem, desrespeitar, não permita isso. É um desafio para nós estarmos atentos a isso, e eu tenho certeza que a tua esposa irá te recordar disso. Ouça essas palavras. Você vem de uma família não convertida, onde ali o pai e a mãe não eram salvos. Talvez teus pais, muitas vezes a mãe em especial, mostra um certo desprezo por tua esposa. Ela não é convertida, esta mãe, esta sogra. E você ouve isso sem levantar um dedo de protesto e defender a sua esposa. Por protesto, eu não estou falando brigar na frente de todo mundo, uma conversa gentil, à parte, com respeito por pai e mãe, mas você ouve tudo isso sem intervir. Seria uma grande falha de nossa parte, porque a tua esposa deixou seu pai e sua mãe para se unir com você e se entregou ao teu cuidado, marido. Essas são as coisas que precisam ser consideradas ao pensarmos sobre esta dívida de amor que o marido tem para com a esposa. Vós, maridos, amai vossas esposas. Tudo isso está incluso neste comando. Bem, Cristo na terra, ele deu exemplo a ser seguido para a igreja. Você faz o mesmo? Nós estamos falando sobre o exemplo de Cristo. Vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo. Cristo deu exemplo a ser seguido. Você, marido, faz o mesmo, dá o exemplo para a sua esposa seguir e os filhos seguirem? Ou é você omisso no exemplo? Você ensina a sua esposa a amar a Deus sobre todas as coisas? Porque você coloca o reino de Deus e a casa de Deus, a sua igreja, neste mundo em primeiro lugar? Você ensina isso fazendo desta maneira? Você ensina a sua esposa a amar a Deus sobre todas as coisas, porque você coloca o reino de Deus e a igreja do Senhor Jesus acima de todas as coisas?
Onde estava Cristo aos 12 anos de idade, quando seus pais o encontraram em Jerusalém? Estava no templo, não é? Você se recorda da resposta que ele deu aos seus pais? Uma muito respeitosa resposta, claro. Não sabíeis vós que eu deveria cuidar dos negócios de meu pai? É você, marido, o primeiro a se preparar no sábado para estar na igreja com toda a tua família? É você o exemplo? É você que encaminha as crianças a estarem prontas para irem para a casa de Deus e chegarem no horário? Sua esposa irá lhe ajudar muito com isso, você precisa. Mas é você quem está fazendo isso? Ou é você a causa da falta na igreja? Da esposa e da família não está na igreja, você culpado disso? É você que falha em vir à igreja, adorar e servir, e assim ensina as crianças e a sua esposa que adorar e servir a Deus é opcional. Não faça isso. O exemplo de Cristo está diante de nós, irmãos, homens, maridos. Você segue este exemplo? Vós, maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a sua igreja. Amigos, este não é um amor ordinário, um amor comum. Se nós temos que honrar este exemplo de sermos uma figura de Cristo e a esposa uma figura da igreja, então a nossa responsabilidade para com nossas esposas é muito grande. Nós devemos nos assemelhar a Cristo em seu amor e em sua ação, como Cristo amou a igreja. E aqui está então, como? Bem, o amor de Cristo pela igreja é um amor sincero, um amor compreensivo, um amor cheio de afeição e um amor ardente. E isso apesar de todas as falhas da igreja. Ele ainda continua a amar a igreja. As suas imperfeições estão ali. Por quê? Porque nós somos esta igreja, salvos por Ele. Assim deve o marido amar a sua esposa. É você paciente, de verdade, com a tua esposa. Você pega as rédeas e controla o teu temperamento. Alguma coisa acontece errada, controle o teu temperamento. A paciência aqui, como Cristo amou a sua igreja, maridos. O que Cristo faz pela igreja que mostra que Ele continua amando a igreja hoje? Bem, Cristo hoje mostra que Ele continua amando o seu povo, porque Ele ainda ouve as orações de seu povo. Maridos devem aprender a ouvir as suas esposas e fazer isso com apreciação. É algo que você aprende, é algo que você faz. Você faz isso? Você ouve a tua esposa com atenção, com interesse, pensando sobre o que ela está falando, considerando. Se tua esposa, por exemplo, te apresenta uma dificuldade que ela está passando, como você reage? Bem, você reage assim: a dificuldade é essa, então resolva assim, assim. Próximo problema. Você chegou a uma solução inteligente. Mas lembre-se, para a sua esposa, além da solução inteligente, há um aspecto emocional a ser considerado. Então não é como alguém que se senta numa mesa, aqui está o problema, faça o cálculo, resolve, pronto, pode ir, siga feliz. Há um aspecto emocional. Você considera isso ao lidar com o problema? Como Cristo amou a sua igreja. Talvez você chegou a uma solução inteligente, mas você não levou isso em consideração. Por quê? Porque você pensou sobre o problema, mas não leu a sua esposa. De que maneira isso está afetando ela. E grande parte da solução, veja, nós aprendemos isso depois de algum tempo, maridos. Grande parte da solução deste problema que é trazido a você está em apenas ouvi-la com atenção e com interesse. Tremendo, não é? Mas nós somos muito cabeça duras para perceber isso. Mas há uma natureza diferente, não é?
Então, grande parte da solução do problema está em ouvir com atenção e com interesse. Em segundo lugar, ele ouve, as orações do seu povo, e ele também intercede pela igreja. Maridos devem interceder por suas esposas, orarem por elas, agradecer por elas. Querido marido, a cada dia, agradeça a Deus por sua esposa. A cada dia, não negligencie isso. Não tome como algo natural, garantido, minha esposa está do meu lado. Lembre-se de orar por ela, lembre-se de agradecer por ela. Você orou tanto por uma esposa, ali está. Lembre-se disso, ore, agradeça. E de uma maneira específica, lembre daqueles traços dela diante do Senhor em gratidão por isso, que ela me aguenta, e que ela age dessa maneira. Agradeça ao Senhor por sua esposa. Ore por ela, interceda por ela. Você também ora junto com a sua esposa. Um ao lado do outro, um ora, depois o outro ora. Juntos vocês oram. Você deve abrir a palavra de Deus e se sentar com sua esposa e mostrar para ela coisas maravilhosas que você tem aprendido em tua meditação na palavra de Deus e compartilhar com ela. Coisas que te fortaleceram, descobertas que você teve na palavra de Deus que te maravilharam. Corra para sua esposa, primeiro você senta, vem aqui, olha o que eu encontrei na palavra de Deus, perceba, conversem e louvem a Deus juntos. Versículo 25. E a si mesmo se entregou por ela. Isso fala sobre um amor sacrificial, ele se deu por ela, ele se sacrificou por ela. Mas veja o versículo de número 28 agora. Nós estamos ainda em Efésios, não é? Capítulo 5. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Bem, se você sente que alguma coisa entrou no teu olho, não é? Você está ali fazendo alguma coisa, entrou, imediatamente você para, você tira o óculos, você começa a coçar de um lado para que saia do outro, você inventa a sua técnica, né? Todo o teu corpo vai em direção a esse negócio. E aqui está o exemplo. Você vai logo tentar tirar, lavar, você não deixa para amanhã, é teu corpo. Assim, se algo não está bem com a sua esposa, e ela te disse isso, porque, claro, nós não podemos ler pensamentos, e ela te disse isso, e te mostrou de alguma maneira óbvia, clara, e você compreendeu. Então o que você faz? Você lida com a situação. Nutrindo-a, você nutre o relacionamento através de gestos e palavras que regam a amizade, que tratam da situação. É o teu corpo, aquilo está afetando ali. Você não consegue seguir em frente, não é? Você precisa parar e cuidar do teu corpo. Ele é muito importante, como Cristo amou a igreja. Cristo aprecia a igreja. Mostra apreciação por tua esposa. Nós falhamos muito nisso, maridos, devo reconhecer. Nós falhamos muito nisso. Creio que nós falhamos bastante nisso como maridos. Em mostrar, verbalizar, mostrar a apreciação. E talvez a tua esposa cozinhou muito bem e fez algo muito bom. Está na mesa, você... Que coisa boa. Você não apreciou o que foi feito. Ou tudo está ali preparado, talvez uma roupa passada, cheirosa, as coisas organizadas, você chega em casa, as coisas estão organizadas, ou ela pensou nisso por você e naquilo por você, que te ajuda, ela é sua auxiliadora e tudo está sendo auxiliado, você segue sem observar, sem apreciar, sem mostrar isso. Cristo aprecia a sua igreja, aprecia o que ela faz, aprecia a capacidade dela, seja gentil. Ore a Deus por auxílio. Eu oro por auxílio. Ore ao Senhor por auxílio, porque nós devemos fazer isso e amar, e Deus formará isso dentro de você mais e mais. Veja o versículo de número 33. Estamos ainda em Efésios capítulo 5. Paulo diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido, como a si mesmo. Como você ama a si mesmo e dá a si mesmo e deseja o melhor para si mesmo, deseja o melhor para a sua esposa e o crescimento dela. Às vezes eu encontro maridos por aí
não estou falando no meio cristão, mas de vez em quando, no meio cristão também, que eles amam muito a si mesmo. Você percebe isso, não é? Eles preparam tudo para si, escolhem as melhores coisas, estão pensando num ambiente muito bom para um lazer, e pensam em si mesmo. Tem homem que faz sobrancelha, tem homem que faz cutícula, passa esmalte. Você já viu isso? Eu acho realmente uma coisa... E eles se preocupam tanto consigo mesmos, porque é o seu corpo, não é? É assim que nós nos preocupamos também com nossas esposas. Como é que ela está? Como está a saúde dela? O humor dela? O cansaço dela? Como é que ela está? Você ama o teu corpo? Este é o comando do Espírito. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa, como você faz consigo mesmo. Qual é o exemplo que eu devo seguir? Como você faz consigo mesmo. Claro, se você é uma pessoa desleixada consigo mesmo, não faça isso com sua esposa, porque aqui é algo positivo. Há muitos conselhos, não é? 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7, Pedro diz que nós devemos amar ou coabitar com nossas esposas. Muito interessante, temos mencionado isso em alguns casamentos, com entendimento. Entendimento. Você deve amar e coabitar com a sua esposa, estar com ela na mesma habitação, neste lar, com entendimento. Pense sobre a sua esposa. Entenda as necessidades dela. Lembre-se que é um vaso mais frágil. Lembre daquele período do mês, das dores, das dificuldades, quando as coisas se tornam mais difíceis emocionalmente. Considere o número de responsabilidades que ela carrega. É grande. Entenda que ela trabalha, ainda que seja em casa. Isso lhe exaure fisicamente. E há crianças, e talvez haja mais alguém, algum membro da família para dar atenção. Considere, habite com ela com entendimento. E ela tem o seu trabalho às vezes, né, precisa trabalhar fora de casa para auxiliar. E chega em casa, entenda que o que ela vai fazer agora em casa é continuação do trabalho dela. Não é que ela deixou o trabalho para lá, ela chegou em casa, é trabalho também, marido. Vai fazer uma salada, isso é trabalho. Arrumar alguma coisa, pegar as roupas, isso é trabalho. Habite com ela com entendimento. É muito importante nós fazermos esse exercício de agirmos com entendimento e pensarmos sobre estas coisas. Você chegou do trabalho, foi cansativo, muitas horas, e sua esposa está lá e as crianças estão lá. Lembre a si mesmo, então, peraí, eu trabalhei o dia inteiro. Ela também, porque ela é sincera, ela é trabalhadora, ela se esforçou, ela trabalhou o dia inteiro em casa. E eu também. E nós chegamos juntos, em pé de igualdade aqui. Eu devo considerar isso. Marido, a Bíblia diz que você é o cabeça da esposa e do lar, não é verdade? Isso é dito. E assim, como cabeça, lembre-se disso, você não tem apenas autoridade no lar. Você tem nessa cabeça olhos para enxergar e admirar a sua esposa e as necessidades dela. E você tem nessa cabeça ouvidos para ouvi-la. E você tem nessa cabeça uma mente para entendê-la. Assim, entenda que a ilustração do cabeça no lar não se refere apenas a governo, mas aos membros que estão, aos sensos que estão, às faculdades que estão nessa cabeça. Olhos para vê-la e apreciá-la, uma boca para manifestar e falar coisas sinceras e agradáveis, ouvidos para ouvi-la e uma mente para entendê-la e considerá-la. Seu cabeça, o seu lar. Volte comigo para Colossenses novamente, capítulo 3. Deixe-me correr porque o nosso tempo segue rápido e há tantos conselhos do Espírito para nós. Colossenses 3, versículo 9, Paulo segue dizendo: Vós maridos, amai as vossas esposas. E é tudo isso que nós vemos e mais que está contido. E ele diz então: e não vos irriteis contra elas. Desculpe, você não percebe? Por que ele está dizendo isso? Porque ele escolheu esta palavra, irritação? Porque ele não disse, vós maridos, amai as vossas esposas, ponto. Está tudo incluso aí. Vós maridos, não, amai as vossas esposas
E não seja impaciente. Vós, marido, amai a vossas esposas, não vos irriteis contra elas. Será que é porque o Espírito de Deus sabe essa característica do marido? Irritação, uma coisa foi feita errada ou não percebido e está lá, irritado. Então está aqui, marido, para mim e para você. Há um limite para essa irritação. Ela deve ser tomada por paciência e por este amor. Você sempre diz a si mesmo, bem, alguma situação difícil aconteceu, mas nós estamos juntos a longo termo, nós vamos permanecer juntos, então eu vou lidar com essa situação à luz desta verdade. Que o objetivo é crescer, é andarmos juntos. Então essas palavras são muito interessantes. Não vos irriteis contra elas. Algumas traduções, na verdade, dizem não vos torneis amargos contra elas. E ambas as palavras amargos e irriteis parece dar a impressão, não é? De que essa irritação, ou ficar amargo, é às vezes a resposta do marido contra uma atitude da esposa. Bem, talvez a nossa tendência aqui ao ler isso seja perguntar, bem, Paulo diz, maridos, amai vossas esposas e não vos irriteis contra elas. O que foi que ela fez? O que foi que ela fez? O que foi que ela fez? Paulo está dizendo, não fique irritado com ela. O que foi que ela fez? Não é? Essa é a pergunta. Você se sente irritado, amargo contra uma pessoa que faz algo ou age de uma maneira que parece ser contrário à lógica, ou contrário ao bom senso, ou que não está de acordo com um plano maior, ou... Bem, talvez seja essa a impressão que a passagem nos está dando, né? Por quê? O que ela fez? Para que ele diga, não se irrite com ela. Bem, há muitas coisas a serem sugeridas aqui. Mas, na verdade, a palavra irritar, ela tem mais do que esse significado. Irritado aqui simplesmente significa o oposto de doce. Esse é o significado. Não é esta irritação que nós estamos pensando aqui. Ou irritado, perdão, em oposto ao amável. O grego, na verdade, traz a ideia de algo ácido, algo afiado, algo que corta, algo que é espinhoso. Vós, maridos, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Algo ácido, algo que corta, algo que é espinhoso. E a ideia aqui é que, maridos, não sejais ácidos, não sejais espinhosos, não sejais secos. Essa é a ideia, para com elas. Porque há, muitas vezes, esta falha no marido. Nós devemos observar, e o Espírito está nos ajudando, maridos, nos ajudando a observar isso. No seu convívio diário, com sua esposa, não seja o tipo de marido seco, respostas rápidas, respostas grosseiras, seja amável. Perceba, isso não é algo que está naturalmente em nós, é uma graça do Espírito que deve ser respondida, obedecida, é algo que você faz, isso se torna parte de você. Mas, marido, qual é a sua atitude? É você uma pessoa irritadiça, espinhosa? Bem, isso cairia debaixo desse termo, não vos irriteis. O comando do Espírito. É você uma pessoa difícil? Ou uma pessoa bastante fria? É muito triste ver maridos muito frios ou indiferentes. E às vezes, e minha esposa menciona isso porque ela observa mais do que eu, você está observando um casal conversando e casaram-se, não havia tanta conversa antes do casamento, estão ali os dois tendo uma refeição, lanche, talvez um do lado do outro, na frente do outro. E eles estão comendo, e o outro preocupado com a sua comida, e ele preocupado com a sua comida, o celular aqui, come. Passou uma hora, não falou nada. Aí depois se levantam, põe um abraço aqui e vão andando. Onde é que está a conversa? Onde é que está a interação? Há alguma irritação? Então não permita aqueles longos espaços de silêncio, é difícil isso. Deve haver uma ação. E a mulher deve ter sabedoria neste momento. Deixa eu lhe dar uma dica, esposas, o homem também tem uma natureza diferente. E há duas maneiras de um homem lidar com algo que o irrita, que o está punhalando ali, aquele momento que levantou o sangue. Se ele é uma pessoa nascida de novo, para ele há duas opções.
Normalmente, esta pessoa, se ela é uma pessoa um tanto fraca, seus músculos emocionais estão fracos, ele não consegue se segurar, ele vai bater porta, vai falar, vai sair, vai embora para algum lugar, e vai ficar ali resmungando, aquela coisa, e brigando e atacando. Mas se é uma pessoa que ora e que anda na presença do Senhor e tem se humilhado debaixo da poderosa mão do Senhor, é muito mais provável que quando ele estiver assim, ele se isole um pouco no canto e fique lá quieto, calado, não converse por algum tempo. Então entenda isso, irmã. Ele não está bravo, ele está, na verdade, tentando se controlar, se controlando, se acalmando, depois ele volta conversando. Mas se quando você vê ele lá calado por alguma coisa e começa a apunhalar, porque você está assim, calado, irritado, você piora as coisas. Ele está tentando se controlar. Por quê? Porque ele também é um pecador. Ele não consegue simplesmente apertar um botão, me controlei, voltei, um buquê de flores para você. Ele está lá dominando, as rédeas soltam, ele pega de volta, ele está se controlando, contando até 10, até 1000, ele está acalmando, está lembrando, porque eu posso fazer isso. Cristo amou a sua igreja, eu não posso agir assim, eu preciso controlar, e ele está se calmando, ele ora em espírito. Não fique lá jogando mais lenha, deixe ele tranquilo. E se ele ficar muito tempo, não é? Talvez você precisa ajudá-lo a melhorar nisso. Então está aí uma dica. Isso nos ensina muitas coisas. Assim, perdão, que tipo de pessoa você é? Alguns maridos se comportam como crianças na escola primária. Já percebeu? Criança na escola primária. Parece que criança na escola primária é assim. Lá na escola, ela se comporta, levanta a mão na fila, um atrás do outro, na cadeira. Mas chega em casa, parece que toda a educação, a cortesia, a ordem ficou para trás. Alguns maridos no trabalho são pessoas maravilhosas, corteses, educadas, pensam na palavra, no tom da voz, aquela gentileza, e chega em casa, a cortesia e a paciência foi usada e gasta todo no trabalho. E na hora que chegam em casa, dificuldades vêm. Eles se tornam irritadiços, amargos, impacientes, difíceis de conviver e daí por diante. Então faça o seguinte exercício, marido. Você está chegando em casa, vindo de carro, a pé, de ônibus, na porta de casa. Pare por um instantinho ali e lembre, estou chegando em meu lar, num ambiente de segurança, de paz, de bênção, de alegria. E ali está a minha esposa. Deixa eu me recordar disso. Como eu vou entrar, como eu vou falar com ela, como eu vou agir. Lembre-se disso, diga a si mesmo isso. Nós devemos isso à nossa esposa. Ouça essas palavras, queridos, eu só posso afirmá-las mais e mais. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Deixe-me dar um outro conselho para o marido em seu cuidado da esposa. Muitas vezes a esposa, ela é reduzida, ela se torna apenas dona de casa. Ela é completamente doméstica. Não me entenda errado, há um chamado, não é para o lar, para o cuidado dos filhos, para o auxílio. Mas às vezes a esposa ela é reduzida a isso. Eu tenho certeza absoluta que ser uma dona de casa é um imenso desafio, quanto mais eu observo. Porque envolve muito trabalho, envolve uma atitude de determinação. E é uma determinação física para ir fazer o que tem que ser feito, e uma determinação emocional, porque pense você fazer a mesma coisa todo dia, e de novo, e a mesma coisa. Você terminou de fazer tudo e já acabou, já tem que... Isso é uma determinação muito grande, mas muito grande. E ela tem isso, essa responsabilidade, às vezes algo pesado, especialmente quando há crianças. Muitas vezes uma esposa se torna tão doméstica que tudo que permeia a mente dela é o mundo do lar e a responsabilidade da casa. E nada mais a interessa, nada mais envolve a sua atenção, a não ser a vida doméstica. Isso quase se torna uma idolatria do lar e da família. Bem, é uma tarefa do marido, então, lidar com isso. Marido, você tem essa responsabilidade. Quando uma situação dessa chega ao extremo, não é? A pessoa é reduzida, a esposa é reduzida só ali, a sua vida, a sua mente é só ali. Você tem que se preocupar com isso e agir. Por quê? Porque provavelmente a sua esposa é uma pessoa muito inteligente.
E ela é muito mais capaz e inteligente para ser engarrafada apenas com os deveres da família. Ela tem esses deveres, não é tirar esses e colocar em outro. Ela tem, mas ela é muito mais inteligente e capaz para ser engarrafada ali só com isso. Você precisa trazer algum outro mundo para ela dentro de casa. Outras coisas que alimentam a mente, o interesse, a inteligência de sua esposa. A grande vantagem de uma esposa crente é que ela vive em mais de um mundo, ela vive em 2 mundos. Ela está vivendo seu casamento nesta vida e ela está vivendo a obra do Senhor. Ela vive ao mesmo tempo na obra do Senhor e que vive neste mundo. Isso facilita, não é? Porque nós falamos das coisas do alto, do reino de Deus, da obra do Senhor, da igreja, como estão andando as coisas. Mas deixe-me tocar em coisas mais simples, talvez. Amplie o mundo da sua esposa, não é? Você tem falado sobre as vasilhas e ela tem requerido essas coisas, e você percebe que está tudo muito nisso, muito naquilo. Traga um outro mundo, traga um outro tema. Converse com ela sobre astrofísica, física quântica, antropologia física, matemática. Assistam um DVD documentário juntos e conversem. Fale para ela sobre como as coisas estão andando hoje em dia no mundo, porque talvez ela ficou naquela caverna ali, tamanho que ela entrou muito, isso foi uma dedicação dela, uma dedicação de amor para fazer as coisas direito, se preocupar, mas você não percebeu que a sua esposa, que tem talentos e grande inteligência, talvez foi indo muito a fundo nisso. Você deve trazer um outro mundo. Como estão as coisas por aí? Isso e aquilo, e alimentar a sua mente, e nutri-la com essas coisas, meu irmão. E aí está a vantagem de uma esposa crente. Ela tem 2 mundos, e vocês podem falar sobre tantas e tantas coisas. Bem, aí está. Prover um ambiente propício para o desenvolvimento e as capacidades intelectuais da esposa. Mostrar apreciação, pela pessoa da sua esposa e pelo que ela faz. Bem, uma das coisas que a gente ouve muito não é a reclamação. Ele não aprecia o que eu faço. Ele nunca fala nada. Lava roupa, põe um amaciante, tudo brilhante. Bem, é claro, o amor ele não fica esperando medalhas o tempo todo. Me dá uma medalha pelo que eu fiz, me aprecie. Não, claro que não. O amor ele faz o seu dever, cumpre o seu dever. Mas o amor ele oferece medalhas de apreciação. Precisa ficar elogiando o tempo todo, mas pelo menos depois que ela limpou aquela sala, não pise ali 2 segundos depois que ela acabou de limpar, porque isso frustra. Espere 30 segundos. Espere um tempo, faça por onde, observe. Ou seja, o marido ele tem um chamado em todas estas coisas a habitar com sua esposa com entendimento e pensar e observar, opa, peraí, alguma coisa foi feita aqui, deixa eu auxiliar aqui, deixa eu considerar isso. Não é? Isso é uma maneira de apreciar. E há maridos, às vezes, tão horríveis, que se acostumaram, não sei se foi a mãe que criou assim o pai, e ele não fazia nada, tudo era trazido para ele. E você vê coisas absurdas, às vezes você vê isso entre jovens, você percebe esse rapaz vai dar trabalho para a esposa, ele não amadureceu. Ele pega uma laranja, chupa a laranja, aí vai lá na cozinha, está aqui a pia, está aqui a latinha de lixo. Ele pega o bagaço e anda na pia e põe aqui, ó. Está a 30 centímetros. Para quê? Para que a esposa venha depois, tem que terminar o trabalho dele. Não é triste isso? Não é triste isso? Sua esposa vai lavar as roupas, eu estou sendo bem básico aqui, no sentido de exemplo simples, para que você entenda a extensão da manifestação deste amor. Ela vai lavar as roupas, verifique os bolsos da calça, desdobre esta meia, e abre, ajuda, considere. Não crie um trabalho extra quando você pode ajudar. Eu sei que para nós, maridos, isso parece ser difícil. Porque nós estamos pensando nas coisas que eu vou trazer para casa, o trabalho, as coisas para resolver. Mas ela está trabalhando também. Ore ao Senhor que te dê essa graça e ela vai te ajudar, te lembrar disso. A esposa vai ajudar, porque ela é uma ajudadora, lembrando ele aprecia isso. E você vai melhorando e melhorando conforme você ora ao Senhor. Aí está. É uma apreciação que vai para muito além da gentileza e da boa vontade e da ternura. É algo prático.
Gastar tempo junto com a sua esposa é uma maneira de mostrar este amor. Você convida amigos, estão juntos com a família em atividades, mas será que você gasta tempos a dois, sós? Eu tenho profunda gratidão a Deus e por minha esposa, a esposa que Deus me deu, porque ela tem que ter uma paciência muito grande nesse sentido, porque um pastor, ele se entrega quase que por inteiro à igreja, ele está na igreja dia e noite, o tempo todo, de madrugada, e pouco tempo sobra muitas vezes para isso, não é? Minha esposa é muito paciente, mas você pensa sobre isso? Eu também tenho esse desafio diante de mim. Estar um do lado do outro e desfrutando a companhia um do outro, pelo bem, pelo simples fato de estar um do lado do outro. Não porque vamos correr e fazer algo e correr e fazer algo, não, simplesmente estar juntos e conversar como antes, como lá no início. Essa é a maneira de mostrar amor. E deixe-me concluir com esta nota. Nunca, marido, acima de tudo, nunca deixe a sua esposa escapar do teu coração. Tudo começa ali. Tudo está ali. Você se recorda de Eva? Ela caiu primeiro. Mas o que foi que Adão fez? Ao tentar se explicar para o Senhor, ele lançou culpa, reprovação sobre a sua esposa. E se você pensar com calma, este foi o primeiro ato de infidelidade na história da humanidade. Bem, não foi tanto uma infidelidade física ou moral, mas grave infidelidade. Assim, tome grande cuidado em tua mente. Ela é responsável por isso. Talvez ela tenha parte, sim. Ela é responsável por isso. Ela não fez isso, não fez aquilo, e agora isso, e agora aquilo. Isso pode se tornar infidelidade no teu coração. Não deixe a tua esposa escapar do teu coração. Você pode discutir uma situação, procurar uma solução, analisar um problema, procure fazer isso no momento certo, é claro. Deixe um tempo passar para você ter mais um senso de proporção, isso é uma regra de ouro. Deixe um tempo passar para você ter uma proporção melhor do que está acontecendo ali, do problema, ter uma solução correta. Mas não permita que teu coração se distancie da tua esposa. Tudo começa aqui dentro. Pois é aí que começa a infidelidade, na mente. Tudo começa na mente. E Satanás, que é muito astuto e maligno e assassino, ele começará então a desviar a tua atenção da tua esposa e do teu dever e do teu voto para outras coisas. Isso não acontece apenas com o marido, isso acontece com a esposa também. Mas maridos, nós estamos falando com o marido. Não deixe a tua esposa escapar do teu coração. Esposa, não deixe o teu marido escapar. Um pensamento amargo veio por alguma coisa, lute, substitua-o por algo melhor. Mas ela é assim também. E ela tem esses traços, e ela é amável, e ela está comigo, isso é um desafio muito grande para ela. E ela ama o Senhor, e ela é tão querida e tão inteligente. Substitua. Faça isso, é uma ação que você deve fazer. Não permita que isso continue na mente por muito tempo. Lance isso fora. Não deixe a tua esposa escapar do teu coração. É um dever do marido, é um dever da esposa, assim não permita isso. Bem, eu concluo aqui. Ouça esses versículos 18 e 19. Casamento. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Esses dois versículos, marque você, esses dois versículos são como duas chaves que abrem a porta de um tesouro. Se nós somente percebêssemos, não é, maridos, a grandeza, esposa, desses princípios aqui, o casamento seria como uma sala VIP de espera para o céu. Você já foi numa sala VIP de um aeroporto? Eu tive a oportunidade uma vez, não para entrar ali como aqueles quitutes, mas que a pessoa queria que eu comprasse um cartão de fidelidade. Eu vim até a sala VIP, dá uma olhadinha que eu olhei lá, todo mundo lá tranquilo, esperando o avião. Se nós guardarmos este princípio, o casamento será uma sala VIP de antecedência para o céu. É maravilhoso, é a vontade de Deus, é real, isto existe, isso pode acontecer. Profundo amor, profunda amizade, proatividade por parte do marido e da esposa. Meu querido amigo, é responsabilidade do marido manter esta chama do amor no lar. Claro, é responsabilidade dos dois, mas se não há este amor,
Bem, se ele esfriou, então você deve colocar mais carvão, mais lenha. E a mulher deve ajudar. Você é o cabeça. Você tem um termômetro na mão. E você deve trabalhar nisso. E trabalhar nisso. E elevar essa chama novamente. Mexer nessa terra novamente. Pôr essa planta no sol. Se necessário, juntos, o casamento. Você é o cabeça. E a esposa deve auxiliá-lo. E se isso acontecer, são bênçãos. Bênçãos que Cristo fez pela igreja. Pense nisso, marido. Lembre-se disso. Ele tomou o passo inicial. Foi sacrificial, foi inteligente. E ele nos deu os exemplos. Que o Senhor nos ajude a maridos e esposas. Então as famílias e os lares e os filhos expressarão o que Deus determinou para elas. Há muitas bênçãos. Você vai casar, lembre-se desses princípios. Você já casou, aplique-os, recorde-os a toda etapa da vida, na juventude, na meia-idade, todo o tempo, renovando esses princípios. E clame a Deus, marido. Se você clamar, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a viver e aplicar estas coisas. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.